Bom dia. Aumento no combustível, o preço da gasolina em São Luís está acima de R$ 3,20. Ocupações irregulares e lixos são os principais problemas em áreas de manguezais na capital. No estúdio, vamos falar sobre as novas determinações da Lei das Domésticas, que começam a valer hoje em todo o país. E mais idosos participam de passeio para relembrar período colonial no Maranhão. Hoje é 1º de outubro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E o Bom Dia Maranhão começa com uma notícia que não vai agradar em nada o consumidor. É que o combustível sofreu mais um reajuste de 6% para a gasolina e 4% para o diesel. Os novos valores já estão em vigor. Nesse posto no bairro do Monte Castelo, o aumento já aconteceu. A gasolina comum está sendo vendida a R$ 3,60. Já o litro da gasolina aditivada a R$ 3,70. Os valores pegaram motoristas de surpresa e, inevitavelmente, gerou muita revolta. É um absurdo a gente ter que abastecer com combustível nesse preço. Nesse outro posto, no São Francisco, o reajuste ainda nem foi praticado, mas o preço da gasolina comum, R$ 3,50, assusta. Talvez seja por isso que motoristas dificilmente encostam nas bombas. Diante desse novo aumento do combustível, o Procon já está de olho nessa situação. A intenção do órgão é coibir qualquer abuso e combater possíveis irregularidades. Nós vamos aplicar todas as medidas sancionatórias, assim como ocorreu no início do ano. É importante salientar que o Procon, desde fevereiro, monitora semanalmente o valor dos combustíveis para que o valor não seja cobrado de forma abusiva aos consumidores maranhenses. O anúncio de reajuste nos preços do combustível nas refinarias foi feito na noite da última terça-feira pela Petrobras. Aqui nesse outro posto, nós conseguimos flagrar o novo carregamento de combustível. A partir de agora, as bombas estarão cheias, mas isso significa também muita dor de cabeça para os motoristas, que sabem que nas próximas horas a gasolina sofrerá um novo reajuste. A previsão de um dos frentistas é que isso ocorra já nesta quinta-feira, uma preocupação a mais para quem terá que arcar com essa despesa. É um pouco absurdo aí, porque a gente passa o dia todo rodando e a gente às vezes roda e tem a vez que chega até a gente não compensa, a gente tá rodando porque as corridas são um pouco baratas, entendeu? Aí às vezes não compensa muito. Aí às vezes quando a gente pega uma corrida grande assim, vale a pena, mas o preço tá absurdo. E o consumidor, mais uma vez, é o grande prejudicado dessa história. Se preparem também, porque, consequentemente, vai aumentar outros valores. E olha, em Imperatriz, o consumidor também reclama do novo reajuste de combustível feito pela Petrobras. Se você anda assustado com o preço do combustível, saiba que a partir de hoje tem mais aumento por aí. Tanto a gasolina quanto o diesel vão ficar mais caros. Por enquanto ainda dá para abastecer com o preço antigo, mas não vai ser por muito tempo. O repasse para as revendedoras deve acontecer nos próximos dias. O aumento vai ser de 6% para a gasolina e de 4% para o diesel. A justificativa da Petrobras para o reajuste é de que é preciso reequilibrar a situação financeira da companhia. E quem vai pagar essa conta é o consumidor. Vai apertar, não é? E por mais que não seja assim, um aumento assim, tão significativo, mas pelo acúmulo, não é? Dos aumentos que tem vindo nesses últimos tempos, vai apertar um pouco, não é? E também, por outro lado, tem um transporte, né, de mercadorias que vai fazer com que as mercadorias cheguem mais caro para o consumidor. Para os donos de posto, o repasse será em média de 17 centavos por litro. E como esse aumento deve chegar ao cliente, alguns já pensam em como vai ficar o orçamento com essa mudança. Só sobra para nós, entendeu? Que dependendo da gasolina, aí esse orçamento no final do mês vai acabar sobrando só para nós, trabalhadores. O brasileiro sempre fica à mercê da situação, né? O governo erra e sempre a gente que paga o pato. Se não tem como fugir do aumento, vale também tentar alternativas como abastecer com álcool ou apelar para a pechincha. A gente sempre procura os postos que tem a gasolina mais barata, né? Porque do jeito que tá, fica difícil da pessoa conseguir andar assim. A gasolina está muito cara. O último reajuste de preço dos combustíveis foi em janeiro deste ano.
Uma outra alternativa também é deixar o carro em casa, mas como que a gente vai fazer se o nosso transporte público não anda também bem das pernas? E olha, enquanto a gasolina aumenta, o consumo de energia tem diminuído em todo o país, segundo a empresa de pesquisa energética, a EPE. No mês de agosto, a energia elétrica registrou queda no consumo para baixa tensão. Foram consumidos 37.736 gigawatts-hora, 2,1% a menos do que em agosto do ano passado. O consumo nas residências caiu 1,5% e o dos estabelecimentos de comércio e serviços cresceu 0,6%. Segundo a EPE, os resultados refletem um momento adverso da economia, no qual as famílias evitam fazer compras e o comércio adia projetos de expansão. E ainda falando em economia, a Bovespa teve alta de 2,1% aos 45.059 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em queda pelo segundo dia seguido na última quarta-feira, caindo 2,31% a R$ 3,96. Na véspera, a moeda norte-americana tinha caído 1,23%. Apesar de cair no dia, o dólar fecha o mês com valorização de 9,33%. É o terceiro mês seguido de avanço da moeda. No ano, o dólar já subiu 49,15%. E olha, o peso também teve queda de 2,9% e vale 41 centavos. O euro teve queda de 3,68%, cotado a R$ 4,40. E a seguir vamos falar sobre a nova Lei das Domésticas, que começa a valer hoje em todo o país. Agora são 7h39. O Bom Dia Maranhão volta já. E o Ministério Público Federal do Maranhão pediu ontem que a Justiça Federal reconsidere a decisão que determina que a ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite da Silva, seja recolhida preventivamente ao quartel do Corpo de Bombeiros de São Luís. Se o pedido for acatado pela Justiça, Lidiane deverá ser encaminhada para a penitenciária feminina no Complexo de Pedrinhas. Caso o pedido não seja atendido, o MPF, por intermédio da Procuradoria Regional da República, vai apresentar um mandado de segurança junto ao Tribunal Regional Federal, visando questionar o benefício concedido à acusada. E olha, um dos principais ecossistemas da região metropolitana está desaparecendo. Os manguezais estão ameaçados por ocupações irregulares e despejo de lixo. A cena é comum em São Luís. Diante do crescimento desordenado da cidade, os manguezais foram literalmente invadidos, perdendo o espaço. Em vários pontos, palafitas e até mesmo moradias mais bem estruturadas foram erguidas sem respeito algum ao meio ambiente. Estima-se que nas últimas 4 décadas, mais da metade dos mangues foram devastados. Nesses últimos 15 anos, com os conjuntos habitacionais, tivemos uma redução de 4.000 hectares de mangue num espaço muito curto, o que representa degradação de qualidade de vida e principalmente afetando a questão da fauna e da flora típica dos estuários. Antes da recém-construída Avenida 4º Centenário, existia uma extensa área de manguezal, que parte precisou ser destruída para dar lugar à via de mão dupla, que liga os bairros da Alemanha a Camboa. Há também outros problemas que, se não solucionados em pouco tempo, irão contribuir para o desaparecimento dos mangues em São Luís. Um dos principais fatores para a degradação dos manguezais é justamente o lançamento de lixo e de esgoto nessas áreas. E aqui, às margens da Avenida 4º Centenário, essa situação fica bastante evidente. Neste ponto, por exemplo, nós podemos observar muitos sacos plásticos, garrafas PETs e outros materiais que a natureza, por ela mesma, não consegue destruir e que é uma verdadeira agressão ao meio ambiente. Além de nós termos uma redução drástica de menos da metade dos mangues existentes anteriormente, que são importantes para a condição de vida aquática e animal, particularmente os peixes, tivemos também um grande lançamento de lixo e esgoto, causando a degradação dos mangues, ou seja, os mangues remanescentes eles estão estressados.
Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. A previsão de chuva rápida e fraca ao longo do dia. Nas demais áreas, o ar seco impede a formação de nuvens e o calor será intenso. Vamos ao mapa. Em Caxias e Barão de Grajaú, a máxima é de 39 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 38. Em Itapecuru-Mirim e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. E começa a valer hoje em todo o país as novas determinações da Lei das Domésticas. A PEC foi criada em 2013, mas ainda gera dúvidas em empregados e patrões. Para esclarecer essas dúvidas, eu converso agora com a advogada e mestre em políticas públicas, Carla Lauleta. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Vamos primeiro entender quem são esses empregados domésticos, que a gente sabe que não se resume só àqueles empregados que ficam dentro da casa. É verdade. A legislação define como empregado doméstico toda aquela pessoa física que presta serviço de forma contínua, com pessoalidade, às necessidades do âmbito familiar. Então, nem sempre é somente aquela pessoa cozinheira, nem sempre é somente a secretária doméstica, mas também motoristas, cuidadores, babás, até mesmo pilotos particulares podem ser enquadrados, caseiros podem ser enquadrados como empregado doméstico. A PEC ela foi criada em 2013, mas até hoje a gente sabe que gera muitas dúvidas, tanto entre patrões como entre empregados. O que de fato muda agora? Bom, é importante salientar que a PEC em 2013 trouxe aquilo que mais se ansiava pela categoria, Sim. que era o reconhecimento de todos os direitos que já eram concedidos aos trabalhadores urbanos e rurais, aos empregados domésticos. Então, nós tínhamos um déficit social em relação a isso, de reconhecimento. Depois, como era necessário uma outra regulamentação mais detalhada, essa regulamentação só veio recentemente, com a Lei Complementar número 150 de 2015. E dentro dessa regulamentação, embora tenha se detalhado determinados assuntos, foi ainda necessário estipular um prazo de 120 dias para que determinados direitos pudessem ser efetivamente colocados em prática. Como é que isso acontece a partir de hoje. Certo. E como é que fica, então, a partir de hoje, com relação à hora extra? Como é que o empregado e o empregador, eles vão combinar? Quem é que vai assinar? Como é que vai ser esse registro na prática para o telespectador entender? A lei complementar, que ela foi publicada em junho de 2015, Sim. já previa hora extra que poderia ser até paga de forma imediata. Sim. Existia uma dúvida sobre a necessidade e obrigatoriedade de controle de frequência, já que para se pagar a hora extra é necessário se averiguar na prática se aquela pessoa realmente extrapolou a sua jornada de trabalho. E para isso é necessário ter o controle de entrada e de saída. A lei regulamenta dizendo que é obrigatório. É uma burocracia dentro de uma casa que é necessário uma conscientização dos empregadores para que eles tenham uma rotina de estabelecer uma espécie de controle, seja por assinatura em livro de ponto, tá, que talvez seja a forma mais usual, mais comum e mais prático, exatamente, e que seja colocado ali a hora fidedigna, que aquele empregado entra, que aquele empregado sai, e também os horários de intervalo para almoço. Um outro ponto também interessante é com relação às viagens, né? Tem empregados que costumam viajar com os patrões. Como é que fica também essa relação? O que é que muda na prática? Na verdade, a lei complementar, ela esmiuça, estabelecendo o seguinte, que o empregado, ele pode sim acompanhar o seu empregador doméstico nessas viagens, desde que haja o consentimento dele e que haja um acordo escrito nesse sentido. Fora isso, o tempo que será remunerado serão as horas efetivamente trabalhadas, aquelas que eles estarão efetivamente trabalhando na condição de babá, enfim, nessas viagens. Fora isso, a lei prevê o pagamento de um adicional de 25% sobre o valor da hora normal nessas situações. Muitas mudanças, né? A gente sabe que muitos desses empregadores, talvez não, por algum motivo ou outro, não cumpram todas essas determinações. Como é que vai ser feita essa fiscalização, hein? Para, de repente, coibir, até punir um empregador
que não cumpra todas essas mudanças? Na verdade, a ideia não é de punição, mas houve uma inovação na lei complementar de que é possível o auditor fiscal do trabalho fazer uma visita devidamente agendada na residência da pessoa, a fim de observar se essas normas estão sendo cumpridas. No primeiro momento, a visita é de orientação. Então, vamos orientar primeiro os empregadores domésticos e aí sim, numa segunda visita, caso não tenha havido a regularização daquilo que se deixou determinado, aí sim pode vir uma espécie de autuação. A novidade também é um sistema que deve unificar todas essas informações, que deve também facilitar a vida aí dos empregados domésticos? É novidade e é exatamente isso que começa a valer a partir de hoje, que é o chamado sistema Simples Doméstico. O que a lei estabeleceu? Uma forma simplificada para ajudar o empregador a fazer os recolhimentos. Os recolhimentos a título de 8% de fundo de garantia por tempo de serviço, que já é obrigatório para todos os empregados domésticos. 8% da sua cota enquanto empregador para a integralização da Previdência Social desse seu empregado. 3,2%, que é uma espécie de depósito prévio para, futuramente, se vier acontecer uma dispensa imotivada ou sem justa causa desse empregado, então ele terá direito a uma indenização de 40% sobre o FGTS. A lei prevê que o empregador doméstico possa fazer esses depósitos prévios para, quando isso acontecer no futuro, ele já ter aquele dinheiro ali depositado disponível. Além disso, foi previsto um percentual de 0,8% para fins de acidente de trabalho. Caso o empregado doméstico sinta que está sendo lesado, que de repente essa lei não está servindo para ele, não está sendo utilizada da maneira correta no local onde ele trabalha, quem que ele deve procurar, quem recorrer? Bom, na condição de advogada, eu oriento primeiro conversar com o próprio empregador, tá certo? Porque muitas vezes o próprio empregador não tem conhecimento. Em isso não sendo suficiente, procurar o Ministério do Trabalho e Emprego para uma eventual denúncia, para que haja aquela fiscalização que nós havíamos comentado anteriormente. Ok, eu conversei com a Carla Lauleta, que é advogada e mestre em políticas públicas. Obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia. Bom dia. E olha, a seguir, abertas inscrições para a corrida Encoraje e mais idosos participam de passeio para relembrar período colonial no Maranhão. 7h53, eu volto já. O Hospital Aldenor Abelo e a Fundação Antônio Jorge Dino lançam hoje a campanha Outubro Rosa, que será realizada na Praça Pedro II às 5 da tarde, com participação especial do Grupo Lamparina. Em apoio à campanha, os principais prédios de São Luís vão estar iluminados com a cor rosa. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo e o mais frequente entre as mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, foram estimados mais de 57 mil novos casos de câncer de mama no ano de 2015. No Brasil, no Maranhão, foram estimados 17 mil casos novos para cada 100 mil habitantes. E olha, mudando de assunto, já estão abertas as inscrições para a corrida Encoraje, que vai acontecer no dia 25 de outubro e será realizado pela Associação dos Jovens Empresários do Maranhão. Vamos ao vivo saber mais detalhes sobre essa corrida com o repórter Eduardo Ericeira. Não é isso, Eduardo? Muito bom dia. Olá, Leene, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você bem disse, a corrida acontece no final desse mês, outubro, começando hoje, no dia 25 de outubro, mais uma corrida aí para os corredores maranhenses e até pessoas também que vêm de fora prestigiar os eventos aqui do estado. Para falar um pouco mais sobre essa corrida, eu vou falar aqui com a Camila Campos, que é coordenadora do projeto Bem-Estar. Camila, fala um pouquinho para a gente dessa corrida, 25 de outubro, uma promoção aí da Associação de Jovens Empresários Maranhenses, não é isso? Muito bom dia. Bom dia. Isso, a corrida ela acontece dia 25 de outubro, com saída do estacionamento do São Luís Shopping. Às 17 horas começa a concentração e às 17h30 iniciam os nossos percursos. Finalzinho da tarde, então, a corrida, não é isso? Final da tarde, um horário bem agradável.
Tá, normalmente as corridas acontecem pela manhã, por que foi pensado esse horário? O intuito dessa corrida é fomentar no empreendedor e no empresário e também na sociedade a busca por uma qualidade de vida através das práticas esportivas, né? Então resolvemos fazer um circuito realmente leve, descontraído, onde todas as pessoas tivessem interesse em participar. E correr no final da tarde com o nosso sol é bem mais agradável. Detalhe, tem a questão da corrida normal, 5 e 10 quilômetros, também tem as pessoas que têm a possibilidade de caminhar também, tem uma caminhada no evento, né? Vai ter uma caminhada super democrática de 3 quilômetros para aquela pessoa que não corre poder participar. E a corrida normal, de 5 e 10 quilômetros, não é isso? 5 e 10 quilômetros. Tá, agora a promoção é dos jovens, da Associação dos Jovens Empresários Maranhenses. Agora não é só empresários que estão convidados, qualquer pessoa pode participar, né? De forma alguma, inclusive a gente quer estender esse convite para toda a sociedade. É uma corrida com previsão de até 1.000 participantes, então se inscrevam porque vai ser muito divertido e com certeza vai ficar no calendário anual da nossa associação. Certamente aí o principal objetivo é a questão de estimular a prática de atividades físicas. Mas como tem a questão de empresários, tem algo relacionado ao fechamento de negócios? Como é que foi organizada essa situação? Sim, nós teremos algum espaço para as pessoas poderem interagir e quem sabe daí surgir relacionamentos que possam vir se tornar grandes negócios. Tá, quem quiser fazer inscrição já estão abertas, aonde pode ser feita? As inscrições estão abertas no site www.centraldacorrida.com.br até dia 20 de outubro. Tá, só lembrando então, dia 25 de outubro acontece a corrida, lembra o horário aí pra gente, o pessoal que está acompanhando. Dia 25 de outubro, com saída do São Luís Shopping, às 17 horas, concentração, corrida em Coragem. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado, todo mundo lá. Tá, ok, obrigado pela sua participação, Camila Campos, coordenadora do Projeto Bem-Estar. Nome bem sugestivo, né, Eliane? Corrida em Coragem. É com você. Bem sugestivo mesmo, Eduardo. Eu tô quase encorajado. Eu acho que eu vou começar caminhando, viu? Vamos, Eduardo? Posso contar contigo, então, nós dois caminhando na Encoraje? Pode ser caminhando ou, de repente, até correndo, né? Não dá pra mim correr, não, mas caminhar eu me garanto. Obrigada, viu? Obrigada pelas informações. Bom dia. E olha, dezenas de idosos participaram de um passeio ao sítio Piranhega, na região metropolitana de São Luís. O som anuncia o início do passeio. É uma viagem ao passado colonial de São Luís, onde viviam os nossos ancestrais. O local é cercado de história por todos os lados. As muralhas com pedras aparentes impressionaram o grupo de idosos. Estou muito satisfeito de estar participando aqui desse passeio com meus amigos que são idosos. E é muito proveitoso a gente estar com vocês aqui. Estou gostando muito do passeio. Gostei do passeio, fazendo exercício na associação e adorei o passeio e gostei do sítio. No fundo, a intenção é resgatar a memória dos idosos. A área de aproximadamente 34 hectares tem mais de 200 anos de preservação histórico-cultural e ambiental. O sítio Piranhega reúne um acervo de peças que exaltam a história e a cultura maranhense, através dos azulejos coloniais, escadarias, imóveis e construções históricas. A ação faz parte do projeto Caminhos da Memória. O objetivo do trabalho, é um trabalho mesmo de sensibilização, de trazer a comunidade de São Luís para que conheça a história da nossa cidade. Um projeto desenvolvido não com uma perspectiva turística, mas com uma perspectiva mesmo histórica. É um trabalho de pesquisa histórica desenvolvido por uma equipe de historiadores. E olha só, ontem 2 partidas encerraram o primeiro turno do Campeonato Maranhense apenas para cumprir tabela, já que o Maranhão conquistou o título por antecipação. O MAC, que foi derrotado pelo Marília, jogando em Imperatriz, a equipe do Marília venceu por 3-2. Um jogo que foi marcado por reclamações e expulsões. O segundo turno do Campeonato Maranhense da Série B tem início já nesse final de semana, no domingo. Rodada dupla no estádio Castelão, se enfrentam Babaçu e Boa Vontade e o Maranhão encara o Americano. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Até amanhã.